Agora foi. Beleza, turma, bora lá então. Pra gente fechar aqui, fechar nosso esquema. Então, o que a gente viu até agora? Tá? A gente começou a ver o esquema do amplificador diferencial. E aí a gente chegou num circuito que é assim. Eu tenho o par diferencial formado por esses transistores aqui, M1, M2. Tá? Estou fazendo, no caso aqui, o tempo todo estou fazendo com o transistor N, mas pode ser tudo ao contrário, né? Trocar N por P e P por P. A gente adicionou neles, nesse esquema do par diferencial, uma fonte de corrente. Vou desenhar já direto com o transistor aqui. Uma fonte de corrente, vou chamar de M5 do lado de cá. O que ele está tentando fazer? Tá? Ele está travando, está criando uma restrição adicional no circuito que é I1, essa corrente aqui, mais I2, que é essa corrente aqui, tem que ser igual a ISS, que é essa corrente que desce pelo transistor M5. Tá? E aí a ideia dele é estabilizar o ponto de operação desses dois nós aqui, tá? Que é onde a gente vai ler o Vout. Tudo bem? Do lado de cá, aqui em cima, a gente precisa botar uma carga naquela mesma toada de eu quero converter a corrente que vai ser produzida, tá? Por esse VGS do lado de cá e por esse VGS do lado de cá, que de alguma forma tem um sinal de entrada embutido aí, que é o sinal de entrada tem a ver com esse V1, tem a ver com esse V2 do lado de cá, beleza? Então a ideia é, estou pegando essa tensão, de alguma forma uso ela para controlar a tensão de controle dos transistores. Essa tensão de controle vai produzir uma corrente, uma variação de corrente, tem a ver com o GM desses transistores, e eu pego essa variação de corrente e passo numa carga, beleza? E aí a gente viu ainda que essa carga aqui, ela pode ser... Eu trabalhei o tempo todo aqui com uma carga resistiva, tá? Mas tipo, ela pode ser uma carga ativa, pode ser diodo connected, todas aquelas variações que a gente viu também no amplificador de um transistor, tá? Só que a gente viu um outro caso, que é um caso, vamos chamar assim, um pouco mais interessante, que é eu usar como carga dessa coisa aqui um espelho de corrente. Tá? E aí o espelho ele tem a seguinte propriedade. Essa corrente aqui, que é a corrente de entrada do espelho, ela vai tentar ser copiada do lado de cá, que é a saída do espelho. E essa corrente aqui de entrada, lei de Kirchhoff das correntes, fala para mim que tem que ser a mesma corrente que o M1 está produzindo aqui. Beleza? Diz para mim que tem que ser a mesma corrente que o M1 está produzindo. Tá? Que no caso aqui, do ponto de vista do sinal, é GM vezes VGS do transistor 1. Ora, se esse espelho aqui estiver funcionando todo mundo na saturação direitinho, essa corrente vem parar do lado de cá, e essencialmente o que a gente está fazendo é somar, entre aspas, né, no mesmo nó, que é um nó de alta impedância do lado de cá, porque eu estou vendo para cima dreno de um transistor, para baixo eu estou vendo dreno de um outro transistor, tem um nó de alta impedância do lado de cá, tá? E aí esse nó de alta impedância vai pegar a diferença dessas duas correntes aqui e converter numa tensão, que a gente vai chamar aqui de tensão de saída, tá? Tensão de saída. Foi isso que a gente viu, foi isso que a gente fez até aqui, estudou várias propriedades dessa, que eu chamei aqui de amplificador diferencial, vou chamar assim de básico, tá? Que seria essa ideia básica aqui. E esse cara aqui, ele já serve como uma caixinha preta, que é aquela caixinha preta que a gente estudou lá em circuitos, né? Em circuitos elétricos, em eletrônica, que tem um par de entradas, uma tensão diferencial aqui, tá? Que é esse V em 1, V em 2, e tem uma tensão de saída, tem um terminal de saída, que é esse Vout do lado de cá, beleza? Que serve, tipo, ele já calcula para mim aqui, né? No caso aqui, Vout vai ser um ganho vezes V mais menos V menos. Isso aqui já serve como, teoricamente, até como um amplificador operacional, dependendo do que você for colocar aqui nessa saída, tudo bem? E aí lembrando que tipo, do lado de cá eu tenho uma saída de alta impedância, tudo bem? Se eu puser uma carga aqui, que é uma resistência, vou chamar assim, alta, tá? Funciona legal, tudo bem?
funciona legal. Agora, se eu precisar drivar uma carga que tem uma resistência baixa, uma indutância, alguma coisa assim, aí isso aqui já começa a ser um problema. Preciso fazer um estágio de saída, ajustar isso aqui, tá? Que a gente não vai acabar não vendo aqui nessa disciplina. Mas precisaria de o que a gente chama de estágio de saída mesmo, tá? Alguma coisa que pegue e abaixe a impedância de saída, que no caso é um amplificador dreno comum, tá? A gente passa esse sinal aí Vout no amplificador dreno comum e joga na saída, tudo bem? Beleza. Qual que é o problema dessa topologia aqui, tá? Normalmente, para transistores razoavelmente modernos, que a gente chama de tecnologia de canal curto, tá? O ganho desse cara aqui que a gente consegue fazer é relativamente baixo ainda, tá? Então, vocês podem ver todos os exemplos que eu fiz com vocês aqui, os maiores ganhos que eu fiz aqui eram na faixa assim, de 40, 50, não passava muito disso, 40 números absolutos, tá? Que deve dar, sei lá, uns 20 dB, né? 30 dB, não deve dar muito mais do que isso, tá? É um ganho baixo, tudo bem? E aí a gente fica, então, que é o que eu quero mostrar aqui para vocês, é alternativas para aumentar esse ganho, tá? Alternativas para aumentar esse ganho. E aí tem basicamente duas possibilidades, tá? Duas ideias básicas. A primeira delas é, ora, se o ganho dessa topologia aqui, desse circuito, é GM do transistor 1 vezes a impedância de saída, que tem a ver com o paralelo vou chamar isso aqui de M3, vou chamar isso aqui de M4, que nesse caso aqui particular é alguma coisa próxima de R0 do 2 em paralelo do R0 do 4, que foi o que a gente calculou aí, tá? Ora, uma forma de aumentar o ganho dessa topologia aqui é aumentar a impedância de saída, tá? E aí a técnica básica para aumentar a impedância de saída é fazer cascode. E aí a gente vai ter duas alternativas aqui para fazer cascode, tá? A primeira delas, que é o que a gente chama de amplificador telescópico, é pegar e fazer o seguinte, beleza. Eu vou pegar a minha carga, deixa eu fazer isso um pouco mais compacto. Eu vou pegar a minha carga e vou transformar ela num cascode. Meus transistores P aqui, tá? Então, alguma coisa nesse sentido aqui. Vou pegar minha carga e transformar num cascode. Beleza? Aqui eu preciso produzir uma tensão VB1 de polarização, uma tensão VB2, que a gente viu aí para trás como é que faz, com os espelhos e tal, né? E aí eu vou colocar meu par diferencial aqui, tá? A primeira tentativa é sempre fazer alguma coisa assim, tá? Tipo, uma coisa mais ou menos ingênua. Botar meus transistores aqui. Botar minha fonte de corrente do lado de cá. Beleza? Qual é o problema aqui? O problema aqui que eu estou fazendo eu não consigo aumentar a impedância de saída só fazendo isso. Por que eu estou fazendo? Do lado de lá eu estou aumentando a impedância de saída. E aí eu estou vendo, se eu chamar isso aqui de M1, M2, 3, tá esquecendo, M4, 5, M6. A impedância de saída que eu vou estar vendo aí vai ser, olhando aqui para cima, aproximadamente R0 do 6 vezes o GM do 4 vezes o R0 do 4, que é o que a gente calculou para um cascode. Tá? Só que para cá eu estou vendo R0, chamei isso aqui de 3, era para chamar de transistor 2. R0 do transistor 2. Tá? E aí, repare, eu estou fazendo um paralelo de uma impedância muito alta com uma impedância muito baixa. Tudo bem? É exatamente o mesmo problema do cascode quando só tem com o amplificador single-ended, que a gente viu. Tá? Se eu fazer só o cascode só na carga, não resolve. Eu preciso aumentar essa impedância do lado de cá aqui também. Tá? E aí como é que eu faço isso? Faz cascode nesses caras também. Tá? E aí fica alguma coisa assim. Eu preciso tirar isso aqui. E aí meu par diferencial vai ficar alguma coisa assim. O cascode do par diferencial, que já é N. Preciso produzir uma tensão de polarização para ele. E aqui fica os transistores que estão efetivamente convertendo tensão em corrente.
E do lado de cá, uma fonte de corrente fixa, beleza? E aí do lado de cá, onde eu estou pegando a saída, eu estou vendo agora impedância do cascode, GM vezes R0 ao quadrado, aproximadamente. Hã? Por enquanto não. Tipo, vamos pensar aqui que são fontes de corrente mesmo. Eles são tipo a saída de um espelho, tá? Tem um diodo connected aqui em algum lugar que não está mostrando, né? Lembra disso? Em algum lugar aqui que não está mostrando, para poder gerar esses VBs aí, beleza? Mas já vou botar aquele esquema de jogar tudo a saída para um lado só, fazer o espelho também, tá? Eu já vou alterar aqui. Só que agora para baixo o que eu estou vendo, tá? GM vezes R0 ao quadrado também. No caso aqui, o GM do transistor, vou dar número aqui, M1, M2, M3, vou chamar isso aqui de M4. Aí ficou ruim, né? M4, vixe, velho, peraí. Como é que eu chamei esse aqui? De 3, esse aqui de 5. Então esse aqui vai ser o M7 e esse aqui vai ser M8, beleza? Só para não mudar a coisa. E aí o que a gente vai estar vendo de impedância aqui para baixo, tá? Eu vou estar vendo R0 do 2, que já estava lá, vezes o ganho desse porta comum formado aí pelo M8, que é GM do 8 vezes R0 do 8. E aí aqui eu tenho uma impedância bem alta, agora na saída. Tudo bem? Repare que eu estou vendo essa impedância do lado direito, eu também estou vendo mais ou menos a mesma impedância do lado esquerdo, aqui, considerando que é tudo igual. Tudo bem? Já vou modificar isso, né? Aqui com a saída totalmente diferencial. Beleza? Qual que é o problema dessa topologia aqui? Tá? Ora, eu preciso, tipo, a minha excursão de sinal começa a ficar muito prejudicada. Por quê? Porque eu preciso de no mínimo um VDSAT do lado de cá, mais um VDSAT do lado de cá, nesse transistor aqui, para poder saturar os transistores aqui, os PMOS. Isso contando que a gente tá fazendo a polarização toda certinha, né? Porque senão ainda tem aquela penalidade de VT, que a gente viu lá atrás quando a gente estava vendo o cascode, tá? Mas enfim, 2 VDSAT do lado de cá, mais um VDSAT para esse NMOS aqui, mais um VDSAT para esse NMOS aqui, mais um VDSAT para esse cara aqui embaixo. Tudo bem? Então eu começo a ter que pagar muita atenção para poder fazer esse cara funcionar. Beleza? E normalmente, quando a gente bota o cascode aqui em cima, tá? A impedância desse cara aqui de baixo começa a ficar muito baixa comparada ao que está acontecendo em cima. E aí aquele efeito que a gente viu lá de RSS, né, que gera problema lá de modo comum, conversão de modo comum para modo diferencial, ele começa a ficar meio aparente demais. Tá? Então é bastante razoável e comum a gente ainda vir e querer meter um cascode do lado de cá embaixo também. E aí eu preciso pagar mais um VDSAT do lado de cá. Já são 6 VDSAT que eu preciso pagar de excursão. Beleza? Então a gente paga um preço muito caro para essa topologia aqui acaba ficando com a excursão razoavelmente baixa. Tá? Mas é viável, dá para fazer. Tudo bem? Dá para fazer. Tá? Tomar um certo cuidado aí na hora de gerar esses VB1, VB2, VB3 meio chatinho, um pouquinho mais chatinho do que só espelhos normais, tá? Mas nada impossível, inclusive o livro lá tem é meio padrão assim, a forma de gerar esses VBs aí, tá? E aí se eu quiser fazer o amplificador com a saída single-ended, tá? A ideia é transformar essas cargas aqui num espelho, beleza? Aí a gente tem meio que 2 ideias básicas, né? O espelho básico que a gente viu era conectar isso aqui com isso aqui, conectar isso aqui com isso aqui, beleza? Só que qual que é o problema, tá? A gente viu que fazer isso aqui direto é obrigatório que eu pague aquela penalidade de VT, né? 2 VDSAT mais VT para fazer isso funcionar, beleza? Como é que fica aqui então no mundo real, que a gente chama de low voltage cascode, tá? É pegar essa tensão aqui e usar ela para gerar o VB1 do lado de cá, tá? E aí o VB2 eu uso um outro espelho para produzir esse VB2 aqui. Tudo bem? Aí a gente viu também um pouco de detalhe como é que fez. Espelho separado do VB2? Oi? Um outro espelho separado do... Vai ter um carinha aqui, né? Vai ter um carinha aqui, uma entrada de espelho do lado de cá.
que eu preciso dimensionar esse cara para produzir esse VB2 aí. Beleza? Mas repare que o VB1 eu consigo produzir só pela corrente que está descendo do lado de cá, direto. Tá? Então é relativamente tranquilo resolver isso aqui. A gente viu na tarefa 2 ou na tarefa 1? Acho que na tarefa 1. A 2 era uma fonte de corrente, né? Hã? Isso, foi no primeiro aqui, aí tinha um exemplo desse caso aqui lá para vocês. Beleza? Essa topologia que a gente chama de cascode telescópico. Tá? Grande vantagem dela é que o ganho total vai ser aproximadamente, tá? GM do 1 vezes R0 do 2 vezes... Todos são... basicamente todos eles são iguais, tá? Mas vou separar aqui mais ou menos para a gente ter uma noção de onde está vindo esses parâmetros, tá? Oi? Mas a gente faz o tamanho do P para ser mais ou menos parecido já com os dos N's. Normalmente a gente faz isso, tá? Do lado de cá eu vou ter GM do 8, R0 do 8. Só que o importante que é perceber que eu tenho GM-R0, que é o que eu estou chamando de ganho de um estágio, né, como se fosse um amplificador, vezes GM-R0, que é mais um estágio, que é o equivalente a fazer, tá, um amplificador, seria o equivalente a fazer 2 amplificadores, assim, em cascata. Tá? Só que qual que é a vantagem de fazer assim com cascode? Tá? Eu só tenho um ponto de alta impedância no circuito, que é esse aqui. Tá? E aí esse circuito aqui ele tem questões de estabilidade bem mais tranquilas, não preciso nem fazer nenhum tipo de compensação aqui. Tá? De compensação de frequência, ou de ajuste para essa coisa ficar realmente estável. Tá? É razoavelmente tranquilo. Tudo bem? Só que tem essa questão aqui de ter que pagar, do jeito que está aqui, 6 VDS, né? Para poder fazer essa coisa, tipo, limitando a minha excursão de saída. Tá? Estou pagando mais ou menos 6 VDS. E se o VDS é mais ou menos uns 10% de VDD, uns 60% do VDD mais ou menos estou pagando. Tá? Tem como melhorar? Tem. Tá? É a ideia de fazer o seguinte. Lembra quando eu falei do cascode normal? Eu mostrei para vocês uma alternativa. Quero fazer o seguinte. O cascode que a gente viu normal era assim. Ó. Eu estou entrando com um V do lado de cá, um VB do lado de cá, uma carga do lado de cá. Quando a gente fez o amplificador cascode, tá? Sem nada, foi assim. E aí eu estou botando uma fonte de corrente aqui para focar um pouco na transformação que vai acontecer agora. Tá? E aí a coisa era o seguinte, cara, eu não preciso fazer o porta comum, que é esse transistor aqui em cima, e o fonte comum, que é esse transistor de baixo, eu não preciso fazer eles, os dois iguais, Nmós e Nmós. Eu posso fazer um deles P e um N. Tá? E aí fazer isso me dá a possibilidade da outra topologia cascode, que a gente chama de folded cascode. Tá? E aí a ideia básica é quebrar o circuito. Eu vou quebrar o circuito, tá? Em a parte de cima, que eu vou chamar aqui de a parte de cima, que é onde está sendo produzido aqui meu Vout, tá? Que é a carga mais o porta comum, e a parte de baixo aqui, que é quem está fazendo a conversão de tensão para corrente. Eu vou dividir nessas duas partes, tá? Porque fica razoavelmente fácil de entender como é que é o folded, tá? Porque o folded é copiar a parte de cima, tá? A parte de saída. Então, o folded cascode é essencialmente... eu vou desenhar ele do lado de cá assim, só para ficar um pouco mais bonitinho, tá? Copiar a parte de cima. E aí o cara que faz a conversão de tensão para corrente, tá? Eu troco. Se é Nmós eu faço P, se é Pmós eu faço N. E o resto eu copio, tá? Então vou botar um transistor P aqui no caso, porque eu estou com transistor N, meu Vn continua entrando nele aí. Repare que o N tem que estar ligado na tensão mais baixa do circuito, o P tem que estar ligado na tensão mais alta do circuito, tá? E aí eu conecto essa coisa aqui, tá? Só que a gente viu que isso aqui é um problema, por quê? Porque antes eu estava fazendo essa corrente é igual a essa corrente, tudo bem? E aí agora, como esses dois transistores iguais, eu não consigo fazer essa corrente igual a essa corrente, tá? Porque é por causa da polaridade que esses caras conseguem produzir as correntes deles. E aí a gente introduziu uma fonte de corrente adicional aqui,
que era para absorver essas duas correntes aí, tá? Então, repara, para transformar o cascode normal no folded, essa é a transformação que a gente faz, tá? Essa parte de cima aqui, você não mexe nela. A transcondutância, se for N, você transforma em P, se for P, você transforma em N, e adiciona uma fonte de corrente, que é para poder fazer a restrição de uma corrente mais a outra ser constante. Tá? E aí você consegue somar as correntes. Tudo bem? Então, essencialmente isso. Tá? Mesmas propriedades do cascode, tá? Basicamente. Mesmo ganho, mesmo impedância de entrada, basicamente funcionamento basicamente todo igual. Tá? Ora, eu posso chegar e aplicar isso aqui então na ideia nesse cara aqui, ó, tá? Para transformar esses cascodes aí, beleza? Então fica mais ou menos assim, ó. Deixa eu desenhar de novo para ficar com o desenho limpo, tá? Olha só. Lá eu tô com a seguinte situação no amplificador diferencial cascode. Eu tô com meu par diferencial do lado de cá, a fonte de corrente de polarização do lado de cá. Meu Vin está entrando aqui, tá? Deixa eu indicar aqui. Meu Vin está entrando aqui. Aqui eu estou com um V-bias para polarizar isso aqui. E aí eu tenho, em princípio, umas fontes de corrente. No caso, cascode também para produzir a tensão de saída. Tá? Vão servir como carga para produzir a tensão de saída. A ideia é fazer o mesmo processo. Tá? Exatamente o mesmo processo que eu fiz ali agora. Tudo bem? Para fazer no caso diferencial, né? Eu vou pegar isso aqui, ó, que está gerando a saída, e vou manter constante. Vou pegar os transistores que tem a ver com a transcondutância, vou trocar P por N, tá? E aí fazer um outro par diferencial, no caso aqui com a entrada P, tá? Para fazer essa transformação. E vou manter essa parte que eu marquei de azul igual, que foi exatamente o que eu acabei de fazer ali em cima, tá? Para fazer o folded. Então fica alguma coisa assim, ó. Minha carga do lado de cá, o transistor N com VB do lado de cá. Só estou copiando o que está ali dentro marcado de azul, beleza? Deixa isso aí quieto aí por enquanto. Aí eu vou pegar esses caras aqui, vou transformar em transistores P, tá? Então vou fazer um par diferencial, só que PMOS agora. Minha entrada V1 está aqui, minha entrada V2 está aqui, beleza? Repare que eu preciso de uma corrente para fazer a restrição, tá? I1 mais I2 é igual a ISS do par diferencial. E aí no caso P, eu vou injetar a corrente nessa direção aqui, que é meio que tudo, porque o PMOS está produzindo corrente nesse sentido aqui, beleza? Tudo bem? E aí repare, tá? Aqui, ó, o dreno dos transistores N vão ter que estar ligados no mesmo lugar onde está o dreno dos transistores P. Por isso que eu vou botar aquela fonte de corrente ali em cima. Tá? Essa fonte de corrente aqui, ó, é o ISS que já estava aqui. Tá? Exatamente o ISS que já estava aí. Tudo bem? E aí, o que eu vou fazer é, vou pegar essa corrente aqui, vou injetar do lado de cá. Vou pegar essa corrente aqui, vou injetar do lado de cá. E aí, da mesma forma que aqui eu precisei adicionar uma fonte de corrente para poder somar essa corrente com essa corrente do lado de cá, que agora elas não estão mais em série, eu vou precisar botar uma fontezinha de corrente do lado de cá, uma fontezinha de corrente do lado de cá, para poder somar essas correntes que não estavam mais em série. Tudo bem? Então, essa aqui é a ideia básica. A ideia básica, eu já vou desenhar ela com todos os transistores, sem fonte de corrente nenhuma. Tá? Essa aqui é a ideia básica de fazer aquele amplificador diferencial, cadê? Esse amplificador diferencial cascode, só que usando a ideia do folded. Tá? A ideia do folded. Fica assim. Tudo bem? Esse é o princípio básico para construir ele. Tá? Tem um par diferencial aqui, produzindo um delta I1, um delta I2 do lado de cá. E aí eu injeto esses delta I numa estrutura, tá?
que está tentando fazer corrente constante. Está tentando fazer corrente constante. Tudo bem? E aí isso aí tende a subir ou descer as tensões de saída nesses nós aqui. Perdão. Subir ou descer as tensões de saída nesses nós aqui, que são os nós de alta impedância, onde eu vou pegar a tensão de saída. Tudo bem? Beleza, professor, como é que fica essa coisa aí, sem esse monte de fontezinha de corrente, né? Como é que fica a topologia final? Porque do jeito que eu estou mostrando aqui, parece que vai até piorar, né? Porque eu preciso de, quanto de tensão eu vou precisar para polarizar isso, mais isso, né? Parece que vai precisar de muito, tá? Mas, na real, fica assim, ó. Eu vou desenhar o lado da carga primeiro, porque eu sempre acho mais fácil, tá? Desenhar a carga primeiro e depois a entrada. Pergunta. Oi? A impedância de saída aqui fica grande, né? Porque olha só, eu tô vendo o dreno desse... Eu tô vendo do lado aqui pra cima. Vai ficar mais claro quando você vê só com os transistores. Mas daqui pra cima vai ter um dreno de transistor aqui, tá? E não vai ser só um dreno, vai ser um cascode também. Então vai ser Gm vezes R0 ao quadrado. E para baixo aqui, eu tô vendo o dreno desse transistor funcionando como cascode para esse transistor do lado de cá. Tá? Então, do lado de cá eu também estou vendo Gm vezes R0 ao quadrado. Então, vejo a autoimpedância do lado de cá, do mesmo jeito que eu estava vendo antes. Tudo bem? Fica assim, ó, no final das contas, tá? Olhando o lado da saída primeiro. Vou fazer um cascode do lado de cá. Mais um cascode do lado de cá. Aqui é N. Aqui é N. Aqui é P. N, P, P. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Mesma coisa do lado de cá. Opa. Não, tá errado isso aqui. Opa, foi demais. Porque aqui é N, né? N mais pra cá. Vou fazer um cascode P em cima, um cascode P embaixo. Eu vou ler minha tensão de saída do lado de cá, no meio deles. E aí repara lá, a impedância de saída tá quanto? Cascode para baixo aqui, cascode para cima aqui. Tô vendo aquela impedância toda lá, G vezes R0 ao quadrado, tá? Vou fazer no caso aqui eu vou fazer com a entrada N, que é o que a gente tem feito normalmente, tá? Mas essa estrutura do jeitinho que tá aí, ela serve para fazer tanto com a entrada N como com a entrada P. Fica bem óbvio aqui na hora que eu mostrar aqui como é que... Pra vocês qual é a alteração que tem que fazer para a entrada P, tá? Mas eu vou fazer meu par diferencial do lado de cá. No caso aqui com N. Vem 2, vem 1. Minha corrente de polarização do lado de cá. ISS, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa corrente aqui, os delta I que eu estou produzindo, eu vou injetar nesse ponto aqui, ó. Uma bem aqui. Opa. E a outra bem aqui. Beleza? Que é exatamente o que está acontecendo ali nesses caras aqui de cima, tá? Estou injetando no meio, bem no miolo de um cascode, tá? Como se fosse no meio da coisa, beleza? Exatamente o que está acontecendo aqui, tá? E aí repare que, esse cara aqui, do ponto de vista de ganho, Gm do 1 vezes R0, Vgm vezes R0, mesmo ganho lá do outro, como se fossem dois estágios, tá? Mas do ponto de vista de excursão de sinal, eu tenho, ora, o nó de saída aqui, ó, que é onde meu sinal precisa excursionar, eu preciso pagar um VD-SAT para esse cara, mais um VD-SAT para esse cara, mais um para esse cara, mais um para esse cara, 4 VD-SATs, tá? O que não é exatamente um milagre, tá? Antes eu estava pagando 6, agora eu estou pagando 4, mas é uma melhoria. Melhoria substancial, tá? Uns 30% de melhoria na excursão de saída. Tudo bem? Esse já é meio que... Oi? Aqui está com saída diferencial, porque a outra saída é do lado de cá, né? Mas a gente vai querer fazer a saída single-ended, né? Aí a saída single-ended, o que a gente faz? Repare que o cara aqui de cima, essa parte de cima, está servindo como o GM, né?
Eu estou pegando o GM e transportando para o lado de cima. O lado de baixo está funcionando como fonte de corrente. Tá? Eu vou transformar isso aqui num espelho. Ora, vou pegar a coisa que acontece do lado esquerdo, transportar lá para o lado direito, e aí eu fico com a saída 50. Aí eu ainda preciso gerar, tá? Um VB1 para esse cara aqui, para esse meio aqui, um VB2 para esse meiozinho aqui e um VB3 para esse meiozinho aqui, cada um com sua entradinha de espelho, um transistorzinho. O VDD está aqui em cima, ó. Tá? O VDD está aqui. Beleza? Repara que o do lado de cá não está ligado no VDD, né? Tá? Do lado de cá não está ligado no VDD, tá? Então repare que aqui eu tenho uma melhoria de excursão de sinal, tá? Por isso que é bastante comum quando a gente vai fazer amplificador, vai fazer um amplificador diferencial cascode, a gente já começar a pensar nesse tipo de topologia em vez de pensar no telescópico. Tá? Acho que eu nunca vi assim, na real, de verdade, acho que eu nunca vi um telescópio não sem livro. Tá? Tipo, eu só vejo assim, folded. Tá? Assim, é muito vantajoso fazer isso daqui. Tá? Acaba sendo muito vantajoso. Tudo bem? Mesmas vantagens do coisa, tá? Do telescópico normal. Só tem um ponto de alta impedância, que é esse ponto de saída aqui. Tá? Não tem problema de estabilidade, não tem problema de fazer compensação. Relativamente tranquilo de fazer essa coisa funcionar. Beleza? Essa é uma saída para aumentar o ganho desses amplificadores diferenciais. Para fazer um amplificador com 80, 70, 80, 90 dB de ganho. Tá? Pensando só no ganho. Só que tem outra saída que é efetivamente fazer dois amplificadores. Fazer uma cascata de dois amplificadores. Tudo bem? Pergunta. Qual o ponto que a gente tem que ver a vantagem do canal do canal longo? Como é que é? Qual a diferença? Tipo, qual o ponto que difere um canal curto e um canal longo? Porque se um canal longo dá pra gente fazer bem maior. Bem maior o quê? Naturalmente ele já vai ter mais ganho porque esses transistores todos ali já tem uma reserva bem maior. Esses transistores de canal longo. Mas é bem comum, tá? Fazer isso aqui também com transistor de canal longo, para ter um ganho bem elevado. Bem elevado mesmo. Tranquilo? É porque tem uma... A gente não discutiu isso aqui, né? A gente discutiu isso mais em eletrônica 1. Quanto maior o ganho, maior a banda do circuito também. Eventualmente. Eventualmente não. Existe esse trade-off aqui, tá? Porque a gente projeta esses caras para eles funcionarem aproximadamente como se fosse um filtro passa-baixa de primeira ordem, só tem um polo, tá? Então a gente projeta isso aqui para a resposta de frequência assim, mais ou menos, tá? Tem mais polos aí? Tem, mas a gente joga esses caras aqui para alta frequência, tá? E aí, percebendo isso aqui, inclusive, fica relativamente fácil de perceber que esse cara aqui, o design dele é um pouco mais fácil nesse aspecto, que é o seguinte. Nós de alta impedância geram polos de baixa frequência, de mais baixa frequência, tá? Que é a constante RC. Aí você aumenta o R, tipo, essa coisa fica numa frequência mais perceptível, tá? Aqui só tem um ponto de alta impedância, que é a saída. Então, basicamente, ele vai definir esse polo que a gente chama de polo dominante. Aqui embaixo, tá? Aqui embaixo, quando eu vou fazer dois, eu vou ter dois pontos de alta impedância. Então, meio que vou ter um circuito naturalmente com dois polos bem evidentes, assim, perto um do outro. E aí a gente vai precisar fazer algum tipo de compensação, para quê? Para pegar um desses polos aí e jogar ele para mais alta frequência. Para meio que sumir com ele, tá? Basicamente essa ideia de fazer algum tipo de realimentação interna lá, tá? Mas olha só qual que é a vantagem de ter mais ganho. A gente viu isso em eletrônica 1. Esse ponto aqui, ó, onde o ganho cruza, onde eu tenho o ganho unitário, a gente chama de produto ganho-banda. Produto ganho-banda. E esse ponto aqui, essa quantidade, banda vezes ganho, é relativamente constante. É relativamente constante para o mesmo circuito. Tá? E aí como é que eu faço para aumentar a banda útil do circuito? Tá? Ora, se eu aumentar o ganho, que acontece com o circuito, imagina que a resposta de frequência dele veio para cá, ó, na mesma banda do circuito, com a mesma banda, mesma frequência de corte aqui, ó, aproximadamente, tá? Agora, o ponto onde vai estar cortando lá o ganho unitário
ele anda para a direita, ele anda para uma frequência mais alta. Eu ganho nessa coisa de produto, ganho banda. Tá? A banda tá igual, mas eu aumentei o ganho, essa quantidade, ganho vezes banda, aumentou. Tá? E aí lá em eletrônica 1, o que a gente viu é que a gente troca ganho por banda. Né? Quando eu realimentar isso aqui e produzir em amarelo, por exemplo, um amplificador com um ganho mais baixo aí, tá? Usando esse primeiro circuito aqui com a resposta de frequência branca, ele vai ter essa banda aqui, ó. Essa banda aqui. Se eu fizer em azul, usando o amplificador que tem mais ganho, tem a mesma banda, em princípio tem a mesma banda, só com muito mais ganho, se eu realimentar ele para o mesmo ganho, eu vou ter essa curva aqui. E aí repare como a banda aumentou. Tá? Então aumentar o ganho me gera ganhos de banda na prática. Tá? Mesmo não aumentando a banda do circuito. Repare aqui, ó, os dois circuitos, os dois amplificadores, os dois amplificadores têm a mesma banda. Tá? Mas mais ganho, lá na frente, quando eu realimentar, eu produzo um circuito com mais banda. Produzo um circuito mais rápido. Por isso que aí é muito mais fácil aumentar ganho do que aumentar ganho, do que banda, tá? Banda é difícil de aumentar. Tá? Mas ganho a gente consegue ir fazendo, cara. Vai enfiando cascode, vai enfiando mais um estágio, vai fazendo mais coisa. Tá? Tipo, a gente consegue fazer muito ganho. Tudo bem? E aí acaba ganhando banda meio que nesse processo aqui. Tudo bem? Então, mesmo quando eu tenho bons transistores, tem boa impedância de saída, um R0 grande, é bem comum a gente querer fazer cascoding, fazer outras técnicas para aumentar o ganho deles. Tudo bem? Bem comum mesmo. Tá? Beleza. A segunda saída aqui para aumentar ganho desses circuitos aqui, tá? É fazer um amplificador com 2 estágios. Tudo bem? E aí a ideia básica é fazer um amplificador diferencial. Vou mostrar aqui como é que fica. Um amplificador diferencial e um amplificador fonte comum. Afinal, eu já tenho a saída single-ended, eu só pego e faço um amplificador, vamos chamar assim, a um transistor comum, que a gente viu na primeira parte do curso. Tá? Só que é mais comum a gente fazer... Isso aqui aumenta ganho, tá? Mas é mais comum a gente fazer isso aqui para aumentar a excursão de saída do sinal. Tá? Usar esse cara aqui, ó, o segundo estágio, como um cara que melhora a minha excursão de saída, não só ganho. Tá? Por quê? Porque ele vai ter menos coisas para eu ter que menos transistores para eu ter que polarizar na saída, e aí eu consigo pagar menos tensão. Tá? Alguma coisa nesse sentido aqui. Ó. Alguma coisa nesse sentido aqui. Vou fazer um amplificador diferencial do lado de cá, normal. Vou fazer um amplificador diferencial. E aí repare que se eu tenho um amplificadorzinho diferencial, eu estou tendo que pagar 3 VDSAT para poder polarizar ele, né? Um VDSAT aqui, mais um VDSAT aqui, mais um VDSAT para esse cara aqui. Tem que pagar 3 VDSAT. Se eu botar um cascode aqui embaixo, que melhora bastante o CMRR desse cara, eu vou pagar 4 VDSAT, que é o que eu já estou pagando lá no folder de cascode, 4 VDSAT. Então repare, é muito vantajoso fazer o folder, tá? Desse ponto de vista, porque eu já, com o cara sem cascode, eu já tenho que pagar um preço alto de tensão em termos de excursão, tá? E aí a ideia básica é fazer o seguinte, beleza, eu tenho uma saída do lado de cá, eu vou vir aqui e vou fazer um amplificador fonte comum. Do lado de cá eu vou ter um VB, tá? Amplificador fonte comum. Aí repare, fazendo o totalmente diferencial ainda, tá? Eu preciso ter um amplificador do lado direito, eu preciso ter um amplificador fonte comum do lado esquerdo. VB. E aí a outra saída está do lado de cá. Tudo bem? Você pode fazer... Repare que eu fiz aqui um amplificador P. Né? É o P que está pegando a tensão de saída do primeiro estágio, é a tensão de entrada dele, e convertendo tensão em corrente, fazendo aquela coisa toda. Dá para fazer com N? Dá. Tá? Mas repare que essa tensão aqui, ó, como eu tenho que pagar VDSAT mais VDSAT, no mínimo essa tensão aqui ela é mais perto do VDD do que do zero.
tá? Ela fica uma tensão meio alta aqui do lado de cá. Normalmente é mais fácil fazer com P. Normalmente. Mas nada te impede de ir lá e fazer com N. De tentar e fazer com N, tá? Normalmente é mais difícil. Tá? De polarizar isso aqui e fazer esse negócio funcionar direitinho. Normalmente a gente faz assim com P. Obviamente você pode trocar todos os N por P, todos os N por P e fazer o contrário, né? Beleza. Normalmente isso aqui me exige, tá, algum tipo de realimentação. Por quê? Porque eu tenho agora 2 pontos de alta impedância, tá? Esse ponto aqui, que eu tô vendo, ó, dreno de transistor para cá, dreno de transistor para cá, porta de transistor para cá. Alta impedância, tá? Nesse lugar aqui, ó, tem uma conversão de corrente para tensão, e aí aparece um polo lá no circuito. Aparece um polo bem evidente lá no circuito. E eu tenho outro ponto de alta impedância que é aqui na saída. Tudo bem? Aí isso aqui me exige algum tipo de realimentação para poder pegar um desses polos aí e jogar mais, tipo, normalmente é afastar eles um do outro. Tá? Eu quero que um fique em baixa frequência e um vá para alta frequência. Tá? Eu não vou entrar em detalhe aqui como é que faz, tipo assim, o porquê e a conta, a contarada toda, mas tudo que a gente viu aqui, vocês já estão plena capacidade de abrir o livro lá e ver como é que faz a conta, tá? Mas essencialmente, tá? Assim, essencialmente, tem vários tipos de realimentação que você pode fazer, mas a mais simples de todas é fazer o que a gente chama de realimentação Miller, é botar um capacitor do lado de cá, tá? E aí esse capacitor, a gente viu em eletrônica 1 também. Quando a gente faz um capacitor realimentando um amplificador, que é exatamente o que está acontecendo aí, né? Eu estou pegando um capacitor na saída do amplificador, que é esse cara aqui, voltando para a entrada, tá? Isso aqui tem o efeito de aparecer um capacitor aqui na entrada, um capacitor aqui na saída. Eu posso, como se fosse separar, calcular como se fossem 2 equivalentes, tá? E um desses caras aqui fica C dividido pelo ganho do amplificador e o outro fica C vezes o ganho do amplificador. Então a entrada e a saída vêm duas capacitâncias bem diferentes. Tá? Bem diferentes mesmo. Tudo bem? E aí o que está acontecendo? Eu estou pegando, alterando a constante RC de um dos pontos de alta impedância, muito mais do que a constante RC do outro ponto de alta impedância. Beleza? Então na prática, o que isso aqui acaba fazendo? Em vez de ter um circuito que tem 2 polos muito pertinhos, assim, alguma coisa assim, tá? Eu pego um dos polos aqui, aumenta a capacitância. Tá? Só que eu jogo um dos outros polos, tipo, eu afasto eles um do outro, tá? De tal forma, aí isso aí tem que ser calculado, mas de tal forma que essa coisa fica alguma coisa, normalmente fica alguma coisa assim, fica uma banda um pouquinho menor, mas o outro cara vai começar a aparecer só lá na frequência bem mais elevada. Tudo bem? Aí a conta, ela não é muito complicada, tá? Eu vou deixar para vocês olharem no livro, na hora que vocês eventualmente precisarem fazer isso. Mas a conta aqui é feita para a gente ter margem de fase positiva ainda até enquanto eu tenho ganho, tá? Porque aí garante que você sempre tem realimentação negativa no circuito, quando você realimentar ele. Essa é a ideia básica, tá? Aí você pega a formulinha lá da margem de fase, vai depender do C, não sei o quê. Você sabe os GM, você sabe os R0, então você sabe os ganhos desses amplificadores tudo, tá? E aí você calcula a margem de fase, você bota uma condição lá, ó, nessa frequência eu quero a fase de tanto. 20 graus, por exemplo, para ter uma margem, beleza? Aí você substitui, basicamente é isso, substitui lá nas fórmulas. Tem inclusive umas formulinhas meio prontas, assim, lá no livro você não vê que tem umas fórmulas prontas, eu nem vou passar aqui, beleza? É porque você não fez a disciplina de controle, né? Fez? Tem lá margem de fase. Margem de fase é a ideia de você, no caso aqui, tá? Se perguntar qual que é a fase que você tem até esse ponto aqui. Então, nesse ponto aqui onde o ganho é unitário. Lembra disso? Ah, agora tu lembrou, né? Na hora, assim. É se perguntar qual é a fase do meu... O que é a fase do sinal que esse cara produz nesse ponto, nessa frequência de ganho unitário. Tá? E aí o que você quer? Você quer que, enquanto você tem ganho positivo, que você garanta que você tenha realimentação negativa o tempo todo. Você quer que, na hora que virar a realimentação positiva, porque a fase, o que ela vai fazendo,
eventualmente transformar um sinal que é um sinal mais em sinal menos, inverter a fase, certo? Eventualmente é isso que a fase está fazendo. Você quer que quando acontece a inversão de fase, já tenha ganho abaixo de 1. Você está atenuando o sinal e não mais amplificando. Sacou? Aí essa que é a ideia. Por quê? Porque você garante que quando você for realimentar aqui, meio que qualquer coisa... É uma informação bem forte isso, mas basicamente qualquer coisa que você fizer, está com realimentação negativa. Hã? Como é que é? Não falam desse jeito em controle, né? Ah, sei lá como é que é de controle, mas aqui em eletrônica essa é a coisa básica. Esse negócio de margem de fase é um negócio bem mais complicado mesmo lá de controle, tá? Um conceito de controle bem mais complexo. Mas aqui pra gente é isso. Assim, essa é a ideia básica. Tudo bem? E aí meio que tem assim, eletrônica tem umas regras meio do dedão, assim, sabe? Tipo, historicamente todo mundo fez assim e a gente faz assim, a primeira tentativa todo mundo faz igual, tá? Quer tentar fazer uma margem de fase aqui de 20 graus, de 30 graus, aí já tem umas fórmulas meio prontas, assim, tá? Mas essa é a ideia em essência. Tudo bem? Aí essa é uma pergunta, como é que eu pego isso daqui e transformo isso aqui numa coisa de uma saída só, tá? Para fazer um single-ended, né? Uma ideia básica, uma ideia aqui, tá? Tem duas possibilidades. A primeira, mais simples delas, é jogar fora o lado esquerdo. Eu não vou apagar aqui porque eu vou usar ele, tá? Já. Mas fazer a transformação do single-ended aqui. No primeiro estágio. Pega o primeiro estágio já é single-ended. Aí o segundo é um estágio que já tem uma entrada single-ended. Tudo bem? Então reconheça aqui, ó. Do lado esquerdo, o amplificador diferencial já com a saída single-ended, nessa ponta aqui, um fonte comum feito com PMOS direto e tem um capacitor realimentando. Topologia clássica a gente chama de amplificador operacional de 2 estágios. Topologia clássica, é isso aí, tá? No livro tem a formulinha tudo pronta de projeto lá, nem vou passar aqui para vocês, tá? Essa é uma possibilidade. Tem uma outra possibilidade que eu acho interessante também, de vez em quando assim, eu vejo ela sendo usada, tá? Razoavelmente. Eu vejo ela sendo usada. É a ideia de fazer o seguinte, fazer o segundo estágio, ou o primeiro estágio, diferencial, a saída. Então eu faço 2 amplificadores aqui, tá? E aí, pegar um desses caras aqui e fazer aquela ideia de, vamos pegar essa corrente e usar espelhos para jogar ela para o outro lado, tá? E aí, olha só o negócio aqui. Eu posso usar esse cara aqui embaixo como entrada de um espelho, que está pegando essa corrente empurrando para cá, beleza? E aí eu posso vir aqui, usar esse cara como entrada do espelho e pegar aquela corrente lá e empurrar aqui para o nó de saída. E aí eu faço o segundo estágio, fazer essa conversão de diferencial para single-ended. Aí isso aqui está acontecendo no segundo estágio, essa conversão. O primeiro estágio é totalmente diferencial, tá? Professor, ele é mais complicado, né? Ele é mais complicado, tem mais coisas aí, tá? O circuito é maior, tem mais transistores, tudo bem? Qual que é a vantagem desse segundo cara, tá? A vantagem é que, olha no lado do amplificador diferencial, ele é todo simétrico. E o primeiro caso não era, tá? Ora, se o amplificador diferencial é todinho simétrico, tá? É mais fácil fazer o CMRR dele alto. Aquela história de razão de rejeição de modo comum. É mais fácil, ele tem uma performance um pouco melhor nesse aspecto. Porque quem vai impactar isso é o amplificador diferencial aqui. Tá? Pergunta. Oi? A excursão dá mais ou menos na mesma, porque aqui eu tenho pagando 2 VDSAT e no anterior também 2 VDSAT, que só conta o nó de saída aqui, na excursão de saída. Então, do ponto de excursão de saída é igual. Na sua folder aqui eu tenho 2 VDSAT e lá no folder eu tenho 4 VDSAT que eu tenho que pagar. Tá? E aqui, então, repare. Qual que é a grande vantagem de fazer isso aqui? O amplificador operacional de 2 estágios. Normalmente tem mais excursão de saída. Tá? Essa topologia aqui, eu também não vou mostrar para vocês tudo isso que eu vou comentar agora, como é que começa a virar assim, projetos entre aspas avançados. E aí tem capítulos, assim, os livros aí tem, meio que abre lá sessões e sessões de especialização desses ampliópicos, tá? Mas essa topologia aqui a gente consegue modificar ela para fazer o que a gente chama de rail to rail, tá? Que é o seguinte, é fazer a excursão de saída de 0 a VDD.
praticamente de 0 a VDD. Tá? Meio que sem pagar esses VDSAT. Tudo bem? A gente consegue modificar isso aqui para fazer. Não é, tipo, gasta um montão de circuito, tá? Porque para fazer isso, basicamente, você faz 2 amplificadores e junta eles. Né? Um para fazer a metade de baixo e o outro para fazer a metade de cima da excursão. Tá? Mas esse aqui abre essa possibilidade. Lá no Folded é bem mais difícil fazer isso. Esse tipo de amplificador rail to rail. Tá? Normalmente a gente vai para a ideia do Folded quando eu quero muito ganho mesmo. Tá? Oi? Esse aqui tem um ganho mais ou menos próximo, mas eu acabo tendo a dificuldade adicional da realimentação por conta do problema de estabilidade. Aqui, quando eu estou fazendo realimentação, eu tenho que abrir mão de um pouco de ganho, sim. Tá? E aí tem uma questão... Normalmente, essa coisa aqui de 2 pontos de alta impedância gera bastante complicação, tá? Eu estou mostrando aqui para você uma realimentação bem simples com capacitor, mas é muito comum isso aqui não ser suficiente. Eu tenho que fazer um circuito um pouco mais complexo para fazer essa realimentação. Com ganho e tudo, tá? Inclusive. Aí isso complica bem mais o problema. Atrapalha mesmo. Outra vantagem lá do Folded, tá? Tem uma técnica que a gente chama de Common Mode Feedback. Realimentação de modo comum. Tá? Que ela ajuda a melhorar a estabilidade também dos circuitos e ajuda a dar mais ganho também nos circuitos. Tá? Eu, pessoalmente, dá para fazer aqui nesse circuito e dá para fazer lá no Cascode. No Folded, no Cascode Telescope. Tá? Dá para fazer nos 2 casos, tem jeito de fazer. Eu, pessoalmente, eu sempre acho mais fácil fazer funcionar lá no Folded Cascode do que aqui. Não me pergunte por quê, cara. Assim, eu sempre me embolo todo na hora que eu vou fazer esse tipo de técnica. Aqui, lá no Folded, para mim é mais simples. Tá? Eu não sei explicar direito. Tá? Eu imagino que é porque é mais... No Folded aqui, as coisas são meio que modo corrente. Tá? Repare que eu estou pegando essa corrente, somando correntes, né, em algum lugar. Na minha cabeça, é sempre mais fácil trabalhar somando correntes do que tentando trabalhar com as tensões. Tá? E aí aqui é meio que pegar alguma coisa e somar mais corrente aqui. E do lado de cá, não. Eu preciso fazer uma conversão de corrente para tensão e fazer uma realimentação com tensão. Tá? Aí eu sempre acho um pouco mais... Eu, pessoalmente, eu acho um pouco mais difícil. Tá? Tem gente que me acha meio idiota por causa disso, mas sei lá. Cada um com as suas facilidades, né? Cada um com as suas facilidades e as suas dificuldades. Tá? Eu sei as minhas. Normal. Normal. Beleza? Por isso que engenheiro meio que tem os seus circuitos preferidos, tem a sua técnica preferida de usar e tal, não sei o que. Não é que é a melhor. É porque às vezes é a que ele entende, sacou? Tá? É o que você entende melhor e aí você tem uma certa preferência só fazer daquele jeito. Tá? Vocês vão ter isso também. Beleza? Mas essa é a ideia básica para a gente aumentar tanto o ganho quanto a excursão de saída dos sinais. Beleza? Eu vou parar por aqui para a gente encerrar o curso aqui. Mas, tá? O que a gente viu na disciplina, eu realmente espero que vocês tenham sacado as ideias básicas da disciplina, né? Que é, a primeira delas, eu tenho um bloquinho básico para fazer tudo, tá? Esse carinha aqui. O amplificador, o transformos, basicamente eu posso ver ele de várias formas, foi isso que a gente foi vendo, vou tentar resumir aqui, tá? Do ponto de vista de operação básica, ele faz pegar uma tensão e produzir uma corrente. Entra a tensão, sai corrente. Ele faz esse processo aqui, né? VGS e produz ID. Essa é a ideia básica do transformos. Tá? Não só o transformos, qualquer transistor. Tá? O transistor bipolar, JFET, todos eles fazem mais ou menos a mesma coisa, só que muda o detalhe da não linearidade deles, tá? Aqui é quadrático, né? VGS ao quadrado. Lá no bipolar é exponencial do VBE. No JFET é exponencial também do VGS. Tá? Também tem essa cara exponencial. E por aí vai. Mas tudo mais ou menos a mesma coisa. Segunda coisa que eu posso fazer com ele eu tenho uma configuração bem particular, que é o Diode Connected, tá? Que me permite pensar que o que eu estou fazendo é entrando com ID
e produzindo VGS. Ele me permite pensar assim. Tá? Me permite pensar assim. O que de fato está acontecendo é, tem um VGS lá aparecendo e aí o transistor produz o ID dele. Mas como esse nó aqui tem baixa impedância, ele aceita que eu coloque corrente aqui, enquanto que esse cara aqui não aceita que eu empurre corrente aqui para ele, porque tem um nó de alta impedância. Tudo bem? Então, mas repare, essencialmente a mesma coisa está acontecendo, mas eu consigo enxergar de dois jeitos diferentes. Tá? Essas são as duas coisas básicas que você pode fazer com o transistor. Repare, foi a única coisa. Você só viu o transistor nos circuitos conectados desses dois jeitos aí. Ou ele estava lá pegando aqui VGS produzindo ID, ou ele estava pegando ID e produzindo VGS com o diodo connect. São as duas únicas coisas que tem nos circuitos. Tá? Essa é a primeira coisa que eu, assim, para perceber da disciplina. A segunda coisa é a ideia dos amplificadores, que é as três possibilidades de amplificadores, as três funções de processamento de sinais que o amplificador, que um transistor consegue fazer. Tá? Vou desenhar as três aqui. Mostrei para vocês que são só três, né? A primeira delas é, entra sinal pela porta e sai no dreno, do lado de cá está na tensão comum, que a gente chamou de fonte comum, tá? E aí as características são alto ganho, vou dizer assim, alto ganho, alta impedância de entrada e alta impedância de saída. É isso que esse cara faz. Outra possibilidade é entrar o sinal na porta e sair no dreno, sair na fonte, o dreno está numa tensão de referência. Que não é necessariamente zero, não é necessariamente VDD, mas está numa tensão fixa. Esse aqui a gente chamou de dreno comum ou seguidor de fonte. Tá? É o outro nome que vocês vão ver aí. Ou buffer, também aparece com esse nome. Esse cara aqui tem o ganho perto de 1. E esse perto de 1, às vezes, é um elogio para ele, tá? Porque pode ser perto de 1 meio que assim, 0,7, 0,6. Mas basicamente a gente chama de perto de 1. Porque você pensar assim, se fosse meio, é metade, né? É ganho pela metade. Fazer ganho de meio é diminuir alguma coisa de 3 dB. Então, se você colocar isso aqui numa combinação de alguma coisa que tem 60 dB, vai ficar com 57 dB. Então, tipo assim, não tem tanta diferença, tá? Quando você combina ele com outras coisas. Por isso que a gente chama de ganho aproximadamente 1. A impedância de entrada aqui é alta, mas a impedância de saída aqui é baixa. Por isso que ele serve como estágio de saída. E basicamente todo estágio de saída vai ser assim. Dreno comum. E aí a última possibilidade que a gente tinha para fazer processamento de sinal com transistores era entra sinal na fonte do transistor e sai no dreno. Enquanto que aqui está numa tensão fixa. Tá? E esse cara que a gente chamou de porta comum, o ganho dele é alto também, Gm vezes R0, igual ao do primeiro. A impedância de entrada desse cara aqui é baixa, e a impedância de saída desse cara aqui é alta. Beleza? E aí, quero que vocês percebam que impedância de saída alta está ligada com alto ganho. Impedância de saída alta está ligada com alto ganho. Impedância de saída baixa está ligado com baixo ganho. Impedância de saída é o que basicamente determina o ganho. Tá? Se eu tiver muita impedância em algum lugar, quer dizer que eu pego uma corrente pequenininha e transformo numa tensão grande. Por isso que aparece muito ganho. E se eu tenho baixa impedância, eu pego uma corrente pequenininha e eu produzo uma tensão pequenininha. Por isso que eu não vejo ganho de tensão. Tudo bem? Essas coisas a se perceber. Outra coisa a se perceber. Na hora que eu preciso pegar alguma coisa e entrar tensão nessa coisa, tá? Eu preciso de uma entrada de tensão, eu preciso de alta impedância de entrada. Só tenho duas possibilidades aqui. Aí eu escolho, dependendo da minha situação. Eu quero uma entrada de tensão com muito ganho, o primeiro amplificador. Eu quero uma entrada de tensão com... Normalmente eu vou me preocupar com baixa impedância de saída, e aí está baixo ganho, mas é baixa impedância de saída, a segunda opção. Tá? A terceira opção aqui, que é o porta comum, baixa impedância de entrada, ele serve para entradas de corrente. E qual foi a situação que a gente usou ele?
combinando para fazer o cascode, né? Basicamente foi para fazer o cascode que a gente usou o porta comum, tá? E o cascode, qual que é a ideia dele? A ideia dele é pegar um fonte comum, combinar com o porta comum. Combinar com o porta comum. O sinal desse aqui entrou daqui para cá, o sinal desse aqui passou nessa direção aqui. Beleza? E aí a gente viu que, essa combinação aqui, tá? Ela serve para poder aumentar essa impedância. Essa impedância vai ser aproximadamente GM vezes R0 ao quadrado. GM desse cara aqui de baixo, vezes R0 de cada um deles. Tudo bem? Serve para fazer alguma coisa com alta impedância. Tá? E se a alta impedância está ligada com alto ganho, isso aqui serve para fazer muito ganho. Beleza? Basicamente serve para isso, cascode, para fazer alguma coisa com muito ganho. Tá? Por quê? Porque tem muita impedância, aumenta muito a impedância. Última coisa que a gente viu aqui é tudo que eu faço no mundinho dos sinais single-ended, eu posso fazer no mundinho dos sinais diferenciais. Tá? E aí o circuito básico dos sinais diferenciais, a gente só viu um deles, tá? Cada um desses caras aqui tem um equivalente no mundinho do diferencial. A gente só viu um deles, que é esse aqui. Que é basicamente o mais importante mesmo de todos, tá? Os outros dois aqui, eles já são bem mais raros. Bem mais raros. Transportar esses caras aqui para o mundinho diferencial, tá? Mas essencialmente é pegar e fazer. Fazer um fonte comum aqui. Vou fazer um fonte comum para o outro sinal. E vou conectar os dois, vou acoplar os dois usando uma corrente constante. Porque aí eu gero uma restrição adicional no circuito que é essa corrente mais essa corrente tem que ser igual a ISS. Tudo bem? E aí, para que serve isso? Para estabilizar o ponto de operação dos dois amplificadores fonte comum que estão servindo para processar cada um o seu lado lá do sinal diferencial. Tudo bem? E aí a gente chama isso aqui de par diferencial. Tudo bem? Vimos um monte de detalhes aí sobre esse par diferencial, tá? Como que é a análise de grandes sinais, como é que é a análise de pequenos sinais, o que acontece quando eles são assimétricos, como é que eu faço para fazer a saída single-ended. E agora o último aqui, comentários sobre como é que eu pego e faço um amplificador com mais ganho. Tá? Como é que eu combino isso com outras coisas para colocar mais ganho. Beleza? Essa é a ideia básica que eu queria passar aqui para vocês na disciplina. Esses são os tópicos básicos, tá? Tipo assim, essas coisas aqui. Tô comentando aqui no final. Tudo bem? Óbvio que a gente viu um monte de detalhes. Tá? Até para vocês ficarem razoavelmente bem equipados de como é que eu olho e falo assim, cara, como é que eu analiso um circuito mais complexo? Tá? Você analisa um circuito mais complexo decompondo ele nessas partes aqui menores. Tá bom, e a partir do momento que eu percebo, entre aspas, um defeito ou uma limitação de operação em algum circuito, como é que eu conserto? Como é que eu melhoro? Tentando usar essas combinações desses caras aqui. Tá? Foi o que a gente foi tentando fazer o tempo todo. Tudo bem? Então, assim, eu acredito sinceramente, tá? Que vocês, terminando aqui agora, vocês vão estar em plena condição de pegar qualquer livro aí e começar a estudar os circuitos mais avançados mesmo. Tá? Amplificadores diferenciais aí bem mais complicados, de baixo ruído, de alta excursão, de alto ganho, com realimentações super complicadas e tal. Tá? Filtros, a coisa toda. Tudo bem? O que a gente não comentou aqui, que eu acho que pode dar um pouco mais de trabalho para vocês. Tá? Seria até interessante ter uma disciplina em algum momento. Fazer circuitos que a gente chama de circuitos chaveados. Tá? Que a ideia de trocar essas... Toda hora que a gente viu cargas, tá? A gente trocou resistores por transistores, né? Por fontes de corrente. Tá? Mas a gente pode fazer uma outra ideia, que eu só vou comentar muito brevemente aqui, que é, em vez da fonte de corrente ou resistores, tá? Usar capacitores com chaves. E aí eu conecto ou desconecto esses capacitores do circuito. Tá? A chave é um transistor. Ou conduz ou não conduz. Tá? E aí isso daqui eu consigo fazer trocando, tá? Tipo, chaveando isso aqui, abrindo e fechando isso aqui com uma certa frequência. Consigo fazer isso aqui ser equivalente a um resistor. E eu consigo fazer resistores de impedância bem elevada.
resistores bem altos, tá? Equivalentes, né? E aí tem toda uma outra classe de circuitos baseados nessa ideia de transistores de capacitores chaveados, tá? Que é isso aqui pode dar um certo trabalho para vocês. Mas oi? Flyback é um tipo, mas tipo assim, esse aí é um tipo de circuito DC. Flyback, né? Normalmente quando a gente fala em capacitor chaveado, a gente está falando de circuitos que vão processar sinais. Tá? Que eles vão processar sinais, mas eles não são estáticos. Tá? Flyback não é exatamente um circuito estático, mas ele é um conversor DC-DC. Né? Ele serve para pegar uma tensão DC e produzir outra tensão DC. Então, do ponto de vista da interface, é estático. Tá? Esse capacitor chaveado aqui, normalmente, quando a gente fala em capacitor chaveado, a gente normalmente está falando que as entradas e saídas são dinâmicas. Tá? E aí isso aqui pode dar um certo trabalhinho. Tá? Mas a ideia básica, depois que você entende essa estruturazinha básica aqui, tá? É usar isso aqui em combinação com esses carinhas básicos aqui. Para fazer basicamente o circuito que a gente viu. Tá? Só que trocando as cargas. Tudo bem? Então esse é um outro caminho de estudo. Tá? E aí, por fim, a última coisa que é um outro caminho, é um caminho bem interessante, inclusive, tem pouca gente que se especializa nisso, é estudar esse circuito todo que a gente fez aqui, amplificadores, filtros e tal, não sei o quê, operando em alta frequência. E em alta frequência é gigahertz. Gigahertz em vários desenhos, sei lá, 5 GB, 10 GB, 50 GB, 60 GHz. Tá? Que é meio que um outro mundo, assim, de estudo dentro da eletrônica analógica. Tá? E é extremamente útil e vai ficando cada vez mais útil, tá? Por exemplo, o Wi-Fi que a gente está usando, o padrão mais comum que está agora, né? O último padrão, está operando na faixa de 5 GB. Uma parte da banda está operando na faixa de 5 GB. 5G, telefonia 5G, tem uma parte da banda que é especificada para operar em 5 GB também. Né? Tem uma parte da banda perto de 1 GB, 900 MB. 1 GB e qualquer coisa, tem na faixa de 2 GB e qualquer coisa, acho que 2.4 GB, e tem 5G especificado na faixa de 5 GB. Tá? Então assim, gigahertz, já começa bem mais desafiador. Circuito de comunicação via satélite. Tá? Tem vários sistemas de comunicação via satélite que funcionam na faixa de dezenas de gigahertz, 50 GB, 60 GB. Tá? Então começa a ser assim, outro problema também. Tá? É bem interessante. E é basicamente tentar entender como é que isso aqui, essas estruturas básicas aqui, operam nessa frequência tão alta. E como é que a gente consegue usar eles. Tá? Então, repare. Eu espero que eu tenha dado, tipo assim, a chave da porta de entrada da eletrônica avançada para vocês. Que é entender isso aqui. Esses carinhas aqui, essa coisinha que está aqui no quadro, e essa coisa de cascode com pares diferenciais. Tá? Eu acho que vocês vão ter se tiveram um entendimento relativamente ok, suficiente, com base nas aulas aqui. Beleza, gente? Alguma pergunta? Não? Tá de boa? Vou parar aqui a gravação então.